Amada por muitos e odiada por algumas pessoas também, Yvette Noel Shore é a publicista, assessora de Beyoncé, e no vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho a história de vida dela para vocês e algumas curiosidades aqui que talvez vocês não sabiam. Muita gente que é fã de Beyoncé adora a Yvette, eu sou uma dessas pessoas. A Yvette trabalha com Beyoncé há mais de 20 anos, sendo a assessora dela e a publicista, mas tem muitas pessoas também que não gostam da forma com a qual ela lida com a carreira de Beyoncé. Tem gente que acredita que ela poderia fazer de outras formas, de formas melhores. Pessoas que, assim, nem tem especialidade na área, mas gostam de tecer esse tipo de opinião. Por esse motivo, ela é uma pessoa bastante controversa na fanbase, mas eu acredito que a maioria das pessoas gostam dela, né? Assim, é um ou outro que tem um pé atrás, que não gosta, que vai lá no Twitter dar uma esculhambação pra ela. Quando ela coloca isso é categoricamente falso, ou quando ela coloca untrue, né? Ela sempre tá lá desmentindo algumas coisas sobre Beyoncé, mas tem alguns fãs que acreditam que ela deveria desmentir mais ou fazer o marketing de Beyoncé de outra forma. Mas no vídeo de hoje eu vou trazer um pouco sobre a carreira dela e um pouco dos pensamentos dela com relação ao seu trabalho de publicista e de assessora. Yvette Noel Shore, como eu já citei para vocês, ela nasceu no dia 18 de novembro e ela tem atualmente 63 anos. Vai completar 64 agora em novembro de 2025. E ela nasceu e cresceu no país Granada, que é uma ilha, na verdade, uma ilha caribenha que tem mais ou menos 100 mil habitantes. E ela cresceu sendo irmã de 6 irmãos. Na sua infância, a Yvette era apaixonada por jornais. Ela inclusive trabalhou como entregadora de jornais junto com o seu avô. E ela contou numa entrevista que quando ela era criança, que fazia essa entrega de jornais, às vezes ela pegava o jornal e um lápis e escrevia notícias ali por cima do jornal. Ela meio que editava o jornal para poder entregar para as pessoas, já demonstrando ali um pouco sobre o que ela gostaria de ser quando crescesse. Já aos 14 anos de idade, a Yvette, juntamente com sua família, migrou para os Estados Unidos em busca de oportunidades de vida, mas principalmente também em busca de tratamento psicológico para sua mãe, que tem problemas de saúde mental. You know, my mother had mental illness, something that she first felt and her parents first saw when she was about 19, which the diagnosis she has is about the time you start sort of feeling that, which is bipolar. E como eu já falei pra vocês, né, a Yvette desde criança ela já demonstrou ali um interesse pelo jornalismo e tudo mais. E ela fala numa entrevista que o seu grande sonho era ser ou professora ou escritora. Ela veio a ser escritora. Com 24 anos de idade, a Yvette se formou no City College de Nova York e ela já conseguiu um emprego cobrindo artistas emergentes para a revista Black Beat Magazine. Ela ia ser ali uma escritora da revista e a área que ela ia contemplar era falar sobre artistas que estavam emergindo na indústria, que estavam surgindo. Nesse tempo que a Yvette era escritora da Black Beat Magazine, ela ganhou uma missão, que era escrever sobre a Mariah Carey, que na época fazia parte da gravadora Columbia Records. E a Yvette, né, como sendo escritora, ela foi atrás lá da Columbia de acesso a Mariah, informações da Mariah, para fazer essa matéria que ela tinha que fazer. E ela foi extremamente insistente, né, de uma forma que ela surpreendeu e deixou o vice-presidente do setor de marketing da Columbia completamente chocado e impressionado com o quanto ela era obstinada a conseguir algo. E a partir do momento que ele percebeu essa qualidade na Yvette, ele a convidou para fazer parte do time de marketing da Columbia Records. Mas inicialmente a Yvette ela era contra essa ideia, ela não queria ser publicitária, ela não queria ser assessora, trabalhar na questão do marketing, porque ela tinha tido acesso a publicitários, a assessores, e ela via a forma como eles tratavam os artistas e tratavam-se na indústria, e ela não queria aquilo para ela, mas depois de alguma certa insistência, ela aceitou. E ela aceitou com a premissa de que ela faria diferente. Em 1997, quando trabalhava para a Columbia Records, a Yvette foi chamada para fazer parte do grupo de representação de uma girl band que estava ali emergindo na época. Esse grupo feminino era nada mais, nada menos do que as Destiny's Child.
Ivete prontamente voou para Houston para se familiarizar com a história das meninas e também para mapear uma estratégia de marketing para a carreira delas, né? Ela iria, junto com as meninas, desenhar os papéis que cada uma iria desempenhar no grupo. E sobre o momento em que ela conheceu as meninas, a Ivete falou assim: Kelly era o que eu chamava de mel se encontrando com o açúcar. Ela era super doce. A Latoya era a engraçada e a Latávia era a atrevida. Beyoncé era a que meio que te aceitava. Ela simplesmente olhava fixamente para você. No começo da sua carreira, enquanto representante, né, de marketing e publicista das Destiny's Child, a Ivete encontrava dificuldades de conseguir parcerias ali para levar o nome das meninas ao grande público, né? Entrevistas, participação em programas de TV e tudo mais. E isso, de certa forma, irritava o pai de Beyoncé, que era empresário das meninas na época. Ela conta numa entrevista que o Matthew, às vezes, falava, tipo, pô, você foi representante da Mariah Carey e você não tá conseguindo nada aqui pras meninas. Bora, minha filha, bora cuidar aí que eu estou perdendo tempo. Mas, eventualmente, a Ivete conseguiu dar a volta por cima e ela conseguiu algumas participações ali das Destiny's Child em alguns programas de TV, em algumas entrevistas. E também foi ela quem conseguiu fazer com que acontecesse o remix de No 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 com o Wyclef Jean, que foi também algo que deu um grande pontapé na carreira das meninas. This is the remix. The Jeeps pump this new remix. Do ano de 1993 até o ano de 2010, a Ivete representou grandes nomes da indústria, como por exemplo a própria Mariah Carey, né, que foi quem deu todo o pontapé inicial para a carreira dela, as Destiny's Child e Beyoncé em carreira solo, o Prince e também o John Legend. E também ela se tornou eventualmente vice-presidente sênior de mídia lá da gravadora Columbia. Mas foi no ano de 2010 que a Ivete decidiu dar um passo adiante na sua carreira e sair da gravadora que ela trabalhava para criar a sua própria empresa de mídia, marketing e representação. E foi assim que ela criou a Shore Media Group juntamente com o seu marido. Ivete e seu marido se conheceram quando ela tinha 17 anos de idade e ela engravidou do seu primeiro filho quando ela ainda era estudante universitária, mas hoje em dia ela tem 3 filhos e o marido dela ainda está junto com ela e ele também atua na empresa. E quando ela decidiu se desligar da gravadora que ela trabalhava para criar sua própria empresa de marketing, os primeiros clientes da Ivete foram ninguém mais, ninguém menos do que Beyoncé e Prince, né? Imagina aí você abrir uma empresa e os seus primeiros clientes já ser simplesmente 2 lendas vivas da música. E é com relação a Beyoncé e Prince que tem uma história curiosa da carreira da Ivete que ela contou numa entrevista que em 2016 foi um dos momentos assim complicados da vida dela enquanto assessora e publicista, porque ela estava ali na época em que o Prince havia falecido e a notícia ainda não tinha chegado na mídia. Ela era quem ia mandar para a mídia esse comunicado de que ele havia falecido, mas ela só ia mandar esse comunicado quando ela recebesse uma confirmação de que o corpo do Prince já havia sido cremado. Em paralelo a isso, a Ivete também estava atenta a todas as movimentações do lançamento do Lemonade, que era o álbum de Beyoncé que seria lançado naquele ano, então ela estava ali super atenta a qualquer vazamento, a qualquer coisa que poderia estragar tudo. E nesse meio tempo, ela ia ser madrinha de casamento de um amigo dela. Então ela disse que foi um momento muito difícil da carreira dela, porque ela estava ali esperando o amigo entrar no altar e naquele mesmo momento que o amigo estava entrando no altar, ela recebeu uma mensagem dizendo que o Prince já havia sido cremado e que ela já podia mandar a notícia para a mídia. Mas aí ela conta que ela decidiu naquele momento viver o momento e depois fazer esse trabalho tão difícil que ela teria que fazer. E isso só mostra o quanto a Ivete ela tem um elo de super confiança com os seus clientes, né? Por exemplo, a Michelle Williams, das Destiny's Child, falou assim sobre a Ivete: lembro-me de uma vez onde Ivete teve que colocar alguém no seu lugar num tapete vermelho do Grammy, porque eles estavam sendo desrespeitosos conosco. Ivete realmente protege aqueles com quem ela trabalha. Já Tina Knowles, mãe de Beyoncé, falou isso sobre Ivete: ela é uma das pessoas mais confiáveis na vida da minha família. Ivete é a primeira pessoa que eu penso em ligar
ajudar quando precisamos esclarecer as coisas. Posso confiar nela para os conselhos mais honestos e melhores. Outra curiosidade sobre Ivete é que ela ama o Brasil, em especial ela ama a cidade de Fortaleza. Ela já demonstrou esse amor pelo Brasil diversas vezes, inclusive em dezembro de 2023, quando ela veio junto com Beyoncé aqui para a festa do Clube Renaissance, ela colocou, até hoje, até o dia da gravação desse vídeo, tá lá na bio do Instagram dela, ela falando que ela ama o Brasil, e assim, é um carinho super legal que ela tem aqui com o nosso país. Eu acredito que o Brasil deve lembrar um pouco a ilha lá onde ela nasceu e cresceu, não sei, deve trazer essa lembrança para ela, e ela deve se sentir super bem acolhida aqui, então ela ama muito o nosso país. E diferente do que ela fazia lá no início da sua carreira, né, hoje em dia a Ivete, ela não precisa mais bater de porta em porta, procurando oportunidades para os clientes que ela representa, e sobre isso ela falou assim numa entrevista: Beyoncé é uma das primeiras artistas da era digital a evitar o carrossel convencional de entrevistas, sugerindo que o trabalho em si, assim como um fluxo de postagens bem selecionadas e enigmáticas no Instagram, pode fazer uma declaração mais impactante do que a imprensa. E essa estratégia provou ser frutífera. Beyoncé só se sentou para um pequeno punhado de entrevistas nos últimos anos, uma decisão que a ajudou a inaugurar uma nova era de intocabilidade e status de super-heroína. Em 2015, ela se tornou a primeira capa da Vogue a pular uma entrevista sentada completamente. Nesse depoimento aqui, a Ivete, ela mostra pra gente, né, o quão as estratégias mudaram com relação, pelo menos, com a qual ela lida com os clientes dela, né? Hoje em dia, ela usa até a palavra da intocabilidade, e é isso que Beyoncé faz na carreira dela, né? Beyoncé, ela não dá mais entrevistas, assim, é uma vez ou outra, e quando ela dá uma entrevista é algo muito controlado, por muitas vezes essas entrevistas são escritas, então ela demonstra aqui o quão ela está por trás desse movimento na carreira de Beyoncé e dos clientes que ela representa, e é por isso que muita gente não gosta dela na Beehive, né? Porque muita gente acredita que ela meio que tá ali bloqueando Beyoncé de dar entrevistas, bloqueando Beyoncé de ser mais próxima ao seu público, aos seus fãs. Só que eu particularmente não concordo com isso, porque eu acredito que a Ivete jamais mandaria na carreira de Beyoncé, né? Elas estão juntas há mais de 20 anos, como sendo parceiras de negócios e amigas, e eu tenho certeza de que nada do que Beyoncé faz é porque Ivete mandou ou porque Ivete é quem organiza tudo pra ela. Com certeza é uma coisa que é conversada entre as duas, e se Beyoncé faz algo é porque ela quer e porque ela sente a necessidade de fazer. Eu acredito que a gente não deveria colocar a culpa na Ivete, nem em ninguém que trabalha com Beyoncé, com o fato dela não dar mais entrevistas ou dela ser um pouco mais inacessível. Isso faz parte da personalidade dela, é algo que ela sempre demonstrou querer na carreira dela e que hoje em dia ela se dá o luxo de fazer isso em sua vida. Muita gente da Beehive também não gosta do fato da Ivete, em certos momentos, né, tá ocorrendo alguma fake news sobre Beyoncé, e aí ela fica calada, não desmente nada, fica na dela, mas em outros momentos ela aparece lá pra dizer: isso é categoricamente falso, isso não é verdade, e até já virou um meme, né, dentro da fanbase. Mas eu acredito que também, como eu falei anteriormente, quando ela aparece pra desmentir algo, até a gente teve aqui o depoimento da Tina, né, quando a gente precisa falar sobre algo, a gente fala com a Ivete, e a Ivete toma a frente, né? Então, quando ela desmente algo, é porque possivelmente Beyoncé foi quem mandou, ó, desminta isso aí. Mas quando ela não desmente algo, possivelmente também é porque Beyoncé diz: não, deixa pra lá, não precisa falar sobre isso, não. Deve ter, com certeza, essa comunicação entre elas. Então, se ela desmente algo ou não, eu acredito que foi algo que foi conversado entre as duas. E outra coisa super engraçada que a Ivete falou na entrevista foi: meu trabalho é extremamente privado, ele é estratégico, há um plano para tudo e nunca será do meu interesse estragar um plano. Ninguém obtém nenhuma informação de mim, nem mesmo as pessoas com quem eu vivo. Meu marido às vezes acha que ele é casado com uma chefe da CIA. Ele fica tipo: vocês lançaram um álbum? Eu acho que parte da minha longevidade é que eu sou confiável. E realmente, né, gente, assim, tipo assim, Ivete é a pessoa, ela e Julius, acredito eu, que sejam os dois funcionários de Beyoncé de maior confiança da família inteira. E realmente, o fato dela dizer que às vezes nem o marido dela sabe que Beyoncé tava fazendo um álbum, ele só sabe depois de já ter lançado, porque nem pro marido dela ela conta as coisas, ela se diz ser uma pessoa super confiável. E a gente percebe isso ao longo dos anos, né? Senão ela não trabalharia tanto tempo assim com Beyoncé e com outros artistas. Hoje em dia ela representa poucas pessoas, ela representa Beyoncé, a Chloe e a Hailey também, e outros artistas ali mais emergentes,
mas todas essas pessoas que trabalham com ela só têm elogios para a forma com a qual ela lida com a carreira de todos eles. Então é isso, meu povo, essas foram algumas curiosidades, né, algumas informações sobre a vida da Yvette, que é a publicista e assessora de Beyoncé, que trabalha por trás ali do marketing da carreira de Beyoncé, e eu achei que seria super interessante trazer isso para vocês conhecerem um pouquinho mais da carreira dela e das opiniões dela sobre como ela lida com o trabalho com Beyoncé e com outros artistas. Então deixa aqui embaixo as suas opiniões sobre tudo que eu falei aqui, se você gosta da Yvette, o que é que você não gosta dela, deixa aqui embaixo de forma respeitosa, claro, que eu vou amar ler todos os comentários de vocês. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui, até o próximo. Um grande beijo e tchau!